Olha, sim, tem um pouco a ver com a luta, está na moda hoje combater bastante o racismo, né? Mas o pessoal de hoje não tem metade da tonelagem de enfrentamento que nós tínhamos lá na década de 70. Então, eu tinha feito técnico em contabilidade, mas o sonho era fazer engenharia. E porque na época, assim, a batina e a túnica era forte. Então, respeita-se o médico porque tu na túnica branca, o padre porque é marrom e o pessoal da justiça por causa da túnica preta. E nos cursos superiores também tinha um virata ali, era medicina, engenharia e direito. O advogado, o médico e o engenheiro. Então, engenharia. Só que a engenharia naquela época era curso de dia inteiro. E a gente, como família um pouco pobre, né, não poderia desfrutar dessa benesse. Então, aí meu trauma foi não pagar as taxas de vestibular, que eram significativas. Embora eu tivesse sido um dos melhores alunos do meu técnico em contabilidade, eu diria que talvez o melhor, porque eu nunca fiz exame final. Na época tinha um sistema de média. Quem tinha média acima de 7 não fazia exame final. É o que eu me lembro da minha turma, só eu conseguia esse feito. E as pessoas queriam emprestar dinheiro para mim pagar a taxa de vestibular. Eu não tinha dinheiro para pagar o vestibular. Eu fiquei 2 anos sem fazer vestibular, porque também num erro da época, nós negros lá em Santo Amaro não pegávamos empréstimo, em hipótese alguma, para não ficar devendo favor e não ser achincalhado. Então, por esse erro de formação, eu levei 2 anos perdidos sem fazer vestibular. Aí, o mais próximo de engenharia era contabilidade. Como eu tinha o técnico, fiz o vestibular para o técnico de contabilidade. Não, peguei exatamente a implantação da reforma de 1971. Meu primeiro semestre foi 71. E nesse caso, a gente teve uma parceria de 2 anos, chamava-se período de recuperação. Então, todos da área de humanas eram juntos. Nós, direito, sociologia, geografia, história, né? Seria hoje o CFH misturado com o direito e com o socioeconômico. Todos na mesma sala de aula, sabe? Em uma época feroz da Revolução, né? Então, 2 anos juntos, uma parte, peguei a transição também, uma parte lá no centro da cidade, onde hoje tem aquele prédio do MEC, ali na Chácara do Espanha, no prédio frontal, é o Centro Cultural do Badesc, se não me falha a memória. E era a antiga prefeitura. Isso, ali foi a minha, e antes disso ainda a Escola Industrial, a antiga Escola Industrial. E, então, uma parte do curso lá e outra aqui. 2 anos tudo junto. Depois, pelo índice de aproveitamento acumulado, era permitido optar por cursos ali dentro. Mas eu já estava determinado a contábeis porque, como eu falei antes, já era técnico em contabilidade, estava atuando na área de uma certa forma. Para nós era uma dualidade entre o político institucional permitido e o avanço para formar uma categoria de nível superior instruída. Eu vou começar pelo último. Nós tínhamos, assim, uma carência muito grande de docentes e, por vezes, os próprios colegas docentes de fases um pouco à frente eram próprios professores de alguma disciplina. Eles entravam na sala de aula, só tu entrou 2 semestres antes de mim, o que viesse fazer aqui? Não, eu vim lecionar tal matéria que não temos professor. Um exemplo clássico aqui da memória do socioeconômico foi a dupla dos irmãos Araújo, Pedro Araújo e Homero Araújo, bem conhecidos aqui do socioeconômico. Determinada ocasião, faltou um professor lá na administração, apareceram os dois conjuntamente. O que vocês vieram fazer aqui? Não, nós viemos ministrar disciplina tal, porque não tem professor tal. E era assim, né? O curso foi se acomodando.
As contratações eram raras, aí daqui um pouco, eu creio que essa dupla, só para terminar o exemplo, nem chegou a terminar o semestre. Em meio ao semestre contratou-se um professor e eles voltaram a ser colegas novamente. Eu sempre fui professor e contador paralelamente. Ah, e jogador de futebol, na verdade, amador, né? Claro. Normalmente eu tinha a oportunidade de me inserir na comunidade através do futebol. E nessa inserção, uma facilidade que eles tinham para me pagar era nomear, que naquele tempo com uma carência de professor para ensino fundamental, né? Chamava-se ensino primário, muito grande. Então, como eu era jogador de futebol, a comunidade entendeu que eu podia ser professor de educação física. Processo fácil. Vim aqui no Colégio São José, no centro de Florianópolis, pegava ali o Weber Poeta e outro professor de educação física, fazia um teste de habilidade, salto em altura, corrida em distância, sei lá, umas 5, 6 modalidades, ia na Secretaria da Educação com o bilhetinho deles, fazia uma carteirinha, publicava no Diário Oficial, era professor designado para a rede escolar. Aí eu me lembro que era essa a introdução. E daí, claro, passava a conviver na comunidade, da comunidade tinha alguns negócios, né? Existia a escrituração fiscal, em paralelo à escrituração contábil. Então, como técnico em contabilidade, você estava habilitado a fazer a escrituração fiscal, que era só voltada para tributos. E aí tinha 3 empregos: professor, escriturador fiscal e jogador de futebol. Ganhava só um bichinho, né? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu me lembro que até surgiu uma oportunidade bem forte de emprego quando o governador era o Will Silveira. O Will Silveira estava saindo ou estava entrando. Como ele era conhecido de meu pai, e eu tinha formado no nível médio, fizeram um convite para mim vir trabalhar no Tesouro do Estado. Olha só o processo, não tinha concurso público, não tinha nada. Era o QI. E vim com meu pai, comprei todo um fardamento novo, da camisa até o sapato. Cheguei na Secretaria da Fazenda, fiz a entrevista técnica, tudo bem. Daqui um pouco o entrevistador perguntou a minha idade. Eu não tinha 18 anos. E aí, por esse motivo, entre aspas, depois eu descobri que não era assim, tá? Como eu não tinha 18 anos, me mandaram embora. Aí, aqui no curso, eu tive um professor, excelente professor de legislação tributária, Nelson Madalena. Posso colocar o nome porque meu amigo, a filha dele foi minha aluna também, então hoje grande amigo. Mas eu descobri que ele tinha entrado na Secretaria da Fazenda com 11 anos. Então, acho que a minha tese atrapalhou um pouco essa intromissão para a época. Inclusive, quando eu fiz o vestibular, eu já estava professor do ginásio. E, no caso, por eu ter passado no vestibular e ter tido a melhor média dentre os estudantes da minha cidade, eu estou procurando um lenço para tirar a lágrima dos olhos. Tá, já sei. Então, nesse caso, aquele fato, né, de ter tido a melhor média, por incrível que pareça, acabou me deixando desempregado. Eu tinha uma carga horária, lecionava matemática, português e ainda educação física. E nesse caso, me tiraram as aulas. Eu tinha, se eu não me engano, 22 aulas por semana, passaram para 6 ou 7, que inviabilizava economicamente a minha trajetória, né? Santa Amaro, Águas Mornas e Florianópolis. Não daria nem para pagar o ônibus e a alimentação, a quantidade de aulas que me destinaram. Daí. E eu fiquei desempregado. E como tal, né, já que falasse de peso do racismo, né, eu fiquei impedido de continuar a frequentar a universidade. Não fora o fato de eu ter um irmão aqui no Exército,
junto à banda de música, eu não teria como continuar. Mas esse irmão me acolheu, me trouxe aqui para Florianópolis, e eu comecei a matar cachorro a grito. Aí aprendi a ser vendedor, aprendi a ser um pouco também humorista, e aprendi a conversação direta com pessoas. Eu acho que isso foi muito importante. É aquele mal que vem para bem, né? Eu vendia, para teres a ideia, assinaturas do Correio do Povo, eu vendia rodapé de nota de teatro para os espetáculos do Álvaro de Carvalho, e eu vendia coleções de enciclopédias, de casa em casa. E com isso me mantive. Graças a Deus por pouco tempo, porque 6 meses depois eu houvera feito um concurso para o Tribunal de Contas do Estado, passei, eram 20 vagas, e aí fui chamado. Também tem uma historinha desse chamamento. Pode. Quando fiz a inscrição, eu não conhecia muito bem Florianópolis, tirei a minha fotografia no Lambi-Lambi. Lambi-Lambi era aqueles fotógrafos de praça, né? Encapuzados. E eu estava suado e careca, porque no trote do vestibular eles tinham me raspado o cabelo. Era a época do Black Power. E nós aqui, negros, nós usávamos Black Power em abundância. Meu cabelo estava muito baixo. Paralelamente, tinha um coronel Trogildo, da Polícia Militar, que pegava os moleques, botava na cadeia, se fizesse alguma travessura, e soltava no dia seguinte. Não tinha estatuto da criança naquele tempo, nem do adolescente. Eu fui saber do caso anos depois. Eles chamaram 18 aprovados, tinha 20 vagas, deixaram o 19º e o 20º fora da posse. Não nos deram, não nos chamaram, não nos nomearam, não nos deram posse. Aí, como eu tenho sorte, na minha sala eclética tinha um estudante de Direito que namorava a filha do presidente do Tribunal de Contas. Como eu era bom em matemática, e eu vivia cochilando na sala de aula, porque nesses bicos todo, né, corria muito para baixo e para cima nessa cidade, sempre de manhã eu estava cansado. Aí até que um dia alguém me perguntou: Pretinho, não tem ninguém por ti? Eu disse: por que não tem ninguém por ti? Eu tenho família, eu tenho não sei o quê. Mas o que eles queriam saber era se eu tinha um emprego bom. Aí, conversando assim, esse rapaz estava na roda. E aí eu disse: não, agora estou tranquilo, eu faço isso, faço aquilo, agora estou tranquilo. Estou aprovado num concurso do Tribunal de Contas, estou aguardando a nomeação. Ele disse: não me diga que tu passou no concurso do Tribunal de Contas. Eu disse: não, passei sim. Eu trago amanhã para você o diário oficial do resultado do concurso. Aí ele disse: não, é muito estranho, porque eu namoro a filha do presidente e ele vive reclamando em casa que falta funcionário, não sei o quê. É uma choradeira danada. Bom, para não alongar a conversa, na semana seguinte eu estava tomando posse, junto com Eli Hipólito da Silva, que era contador do hoje Hospital Celso Ramos, na época era o hospital da Fundação Hospitalar Santa Catarina, e o Eli abraçado comigo, e dizendo: puxa, Flávio, atrasasse o nosso vencimento aí em 6 meses. Tá? Mas ele também negro? Não, ele branco. Mas ele era o 20º. Ele era o 20º, eu não podia nomeá-lo sem me nomear, né? Eu tranquei, na verdade, a nomeação dele. Depois, eu passei a jogar no time de futebol do Tribunal de Contas, aí fiz amizade com a alta cúpula. Aí alguém do recurso humano me contou a história. Disse: olha, nós pegamos aquela tua ficha de inscrição umas 10 vezes em cima da mesa e olhávamos para a ficha de inscrição e disse: esse cara andou aprontando. Passou pela triagem do Coronel Trogildo. Mas era assim, né? Saudosas épocas da década de 70. Antes de entrar na UFSC, aí eu fiz toda uma trajetória no ensino da contabilidade em Florianópolis. Entrei na Academia de Comércio Santa Catarina, que era prestigiada instituição aqui de ensino médio, onde derivam os cursos aqui, economia, inclusive a Faculdade de Economia nasceu lá, né?
na Rua Ercílio Luz, e lecionei ali. Também isso é uma coisa para um outro livro, porque a minha intromissão lá como professor também foi um caso sui generis. Só para resumir, eu fui contratado, assinei a carteira no segundo andar, desci para a sala dos professores. Antes de ministrar a primeira aula, eu fui expulso da sala dos professores pelo inspetor de aluno, que me confundiu com o moleque da Mauro Ramos. Só voltei a lecionar na semana seguinte. Mas isso é uma história detalhada para contar depois no livro que eu devo fazer sobre a minha vida. Mas, então, fiz toda essa trajetória, lecionei também no Irineu Bornhausen, no Sena Pereira, no Estreito, e fiz especialização, né? No Senac também lecionei. E aí, claro, como eu gostava de sala de aula, quando abriu o concurso para a universidade, eu já me inscrevi. Éramos em, acho que foi 16 ou 17 aprovados no meu tempo. É o Dauro Joaquim Santana, o Samuel Matos. Esses 4, pelo menos, são do mesmo concurso, né? Na primeira leva foram chamados só 2 vagas, era eu e o Dauro que fomos chamados, né? Os outros acho que foram posteriormente. Mas assim, a contabilidade sempre fez parte da minha vida, eu já tinha prática de ensino, né? E a coisa curiosa do concurso de professor naquele tempo é que você dava uma aula ao vivo na turma normal de alunos do graduação, ao vivo e a cores. E era o ponto sorteado na hora ali. E como tiraram, eu passei em primeiro lugar, eram duas cadeiras. Era, acho que, estrutura e análise de balanço e contabilidade comercial. O Dauras foi o primeiro colocado em contabilidade comercial, eu fui o primeiro colocado em estrutura e análise. E caiu um ponto para mim que era de estrutura e análise, como eu tinha trabalhado no Tribunal de Contas já. Aliás, eu trabalhava no Tribunal de Contas na época do concurso. Eu peguei um ponto que eu dominava muito. E a turma gostou da aula, né? A banca gostou. Então, assim, se você não tivesse domínio de sala de aula, domínio didático e convivência com estudantes, dificilmente você passava num concurso daquele. Era um estilo bem diferente. Aí aqui no curso fui muito bem acolhido de primeiro momento. Lembro que eu fui paraninfo da turma de contábeis no primeiro ou segundo semestre contratado como professor. Tinha a dona Uda Gonzaga aqui na administração da Copalone, era funcionária aqui, e eu era já também membro da Copalone, eu sou vitalício da Copalone, então eu já me senti assim, muito bem acolhido no curso, sabe? Depois teve alguns probleminhas, quando eu comecei a crescer na carreira, eu tive alguns probleminhas aqui no Centro Socioeconômico, mas, no geral, sempre fui muito bem tratado, fui muito bem recebido. Parte didática também, né, pela prática do segundo grau, consegui ir renovando. E também outra coisa importante foi a dualidade com a ESAG, com a UDESP. A ESAG tinha muito nome. Professor Rubens Diniz tinha sido meu professor no curso de segundo grau do técnico em contabilidade. Acho que a segunda melhor média que eu tive no segundo grau foi na disciplina do Rubens. E tive a proximidade de encontrá-lo aqui no curso também como professor. Então eu já tinha uma amizade com ele. E nesse caso, ele me levou para a ESAG. E aí, como eu era professor da ESAG e daqui, e o pessoal da administração, aqui do socioeconômico, fazia a mesma coisa, eu acho que era o único que não era da administração e fazia essa dualidade, eu tive um pouco mais de espaço de representatividade aqui no socioeconômico. Eu me lembro que uma ocasião eu estava representando no conselho departamental, né, as atividades e tal, e o pessoal resolveu cercear. E moveu-se um processo contra mim,
dizendo que as minhas aulas eu era um cara muito prolixo, usava linguagem sibilina e não sei o que, baseado no meu poder de alocução e verbalização. E montou-se esse processo, o processo foi à frente e eu tive até que me defender, sabe? Uma coisa assim bem esquisita, sabe? E eu acho que foi assim para me inibir. Só que eu já tinha toda uma luta, né? De onde eu vim, meu Deus, eu já tinha uma experiência um pouco forte nisso aí. Eu acabei me defendendo internamente. Esse processo desapareceu. E até hoje eu nunca entendi assim, né, a razão concreta disso, sabe? Porque a contabilidade a gente tem, né? Como existe o economês, a hermenêutica lá no direito, na contabilidade a gente também tem uma linguagem própria, né? Eu não vou falar era a época da correção monetária, eu não vou falar de redução da correção monetária sobre o patrimônio líquido de grandes empresas, em detrimento de patrimônio líquido de pequenas empresas para o resultado final do empreendimento, sem usar uma linguagem muito técnica da contabilidade de então, lá nos anos 80, né? Que a gente contabilizava a correção monetária aqui no curso. Então, sei lá, eu dava aula para economia, administração e contábeis. E esse negócio da linguagem rabuscada, esse processo saiu lá da administração, sabe? Eu falava demais, né? queria ser também representante classista, né? É outra coisa que eu sempre fiz, assim, de criar entidades, de associativismo, né? O próprio Ministério do Trabalho, a Associação de Servidores, eu fiz parte da turma aqui que criou, dei o nome à instituição, registrei, trabalhei em sindicato, me filiei também a partido político, talvez um dos poucos contadores que tenha tido para a época militância em partido político, que não é muito da nossa categoria estar envolvido em política partidária, não sei se percebes isso no socioeconômico, mas é raro, tu é um contador ativista. Panfleteei na rua Felipe Schmidt também, quer dizer, enquanto professor, na Felipe Schmidt entregando panfleto, né? Na época do movimento negro, fiquei 3 anos assim militando fortemente lá na época do centenário da abolição. Primeiro então, vou fazer a trajetória entre o que se coloca de evolução científica para fim de CAPES e MEC, né? Que é o desenvolvimento da pesquisa, adentrar um mestrado, chegar a possuir um doutorado, né? Isso aí acho que foi uma evolução meteórica, porque até pelo menos a década de 1980, nós tínhamos só um curso superior com doutorado aqui no Brasil, que era o pessoal da USP. Era o USP Futebol Clube, na Contábeis e mais ninguém. Só um único doutorado. E muito fechado. Além disso, a editora também característica para publicar os nossos livros, essa aqui, ó, a Atlas, era com conselho editorial vinculado quase que 70%, 80% aos professores da USP. Então, ou tu rezavas na cartilha da USP, ou tu não crescia desse ponto de vista científico pró-CAPES, pró-MEC. Então, para fazer o mestrado, a gente teve que contar com professores que estiveram lá na USP cursando, para fazer alguma ponte para evoluir. Do ponto de vista de publicações também, eu mesmo só consegui publicar na Atlas o meu primeiro livro, porque o professor Dauro Redaelli esteve na USP e ajudava o pessoal da editora Atlas, dentro da equipe lá editorial com o pessoal da USP, nas partes técnicas. Eu tinha um livro pronto, para te entender, fui na USP, na Atlas, não passei da atendente e da secretária, não fui nem recebido. Depois dessa ponte, do reconhecimento do professor Dauri, do prestígio,
do professor Dauro, a segunda vez que eu fui apresentar o meu livro, eu fui recebido pelo diretor-presidente da editora, para ver o distanciamento que eram essas coisas. E no mestrado a mesma coisa, a Ilse, os que lutaram, o Guilherme, os professores que lutaram pelo mestrado, né, eles o fizeram também respaldado por alguma presença na USP e na Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que o Guilherme e a Ilse fizeram mestrado na Getúlio Vargas. E o Dauro fez o doutorado na USP, embora não tenha definida a tese, né? Mas ele cursou lá. Nesse caso, então aí chegamos ao mestrado. Depois, o doutorado, aí já foi um pouco mais forte, com o mestrado de crescimento e tal. Vieram os congressos de contabilidade a nível nacional também, né? Eu lembro dos congressos de contabilidade desde 89. E daí em diante, o nosso curso passou a ter presença a nível brasileiro, a nível nacional. E nesse caso, também foi mais outra ponta. Aí fizemos aqui um planejamento estratégico, tive a oportunidade de contar com o auxílio do professor Ernesto, né, que está aqui ainda no doutorado, e a turma de Ribeirão... Já aposentou o Ernesto, que pena. E a turma de Ribeirão Preto, da USP, nos ajudaram. Fizemos um planejamento estratégico, que era para iniciar o doutorado em 2020. Eu acho que em 2020 nós já tínhamos um doutor formado, né? Já tínhamos. Nós começamos, eu acho que em 2015, 2016 com o doutorado. E eu me lembro que eu coordenei, né, esse projeto de planejamento estratégico, não que tecnicamente eu fosse uma liderança para isso. A gente tinha pessoas bem melhores nessa área de planejamento estratégico, mas porque eu era uma espécie de conciliador dentro de algumas correntes que a gente tinha interna no grupo, sabe? Porque quando aparece o mestrado fica do lado, tem um grupo do mestrado, tem um grupo do graduação, tem um grupo dos que publicam livro, que era o meu caso, tem um grupo que não publica livro, tem um grupo que faz apostila, tem um grupo que quer o ensino à distância, tem um grupo que não quer o ensino à distância. Então sempre tem essas correntes, sabe, internas. E é bom, eu acho ótimo. Para a política interna, na dualidade controversa, se gera um crescimento, eu vejo assim, desde que existam conciliações. Como eu era considerado um conciliador, por isso conduzi o processo. E graças ao destino, a gente implantou o doutorado pelo menos 5 anos antes do que era a meta na Contábeis. Então isso aí nos deu assim um respaldo nacional muito bom mesmo. Seria a evolução técnica, né? Vindo desde a escrituração manual e aquele sentido primeiro da contabilidade para fins tributários, quase que unicamente para fins tributários, para uma contabilidade de gerenciamento de pequenos e médios e até grandes negócios mercantis, né? Na verdade, essa evolução técnica, para mim, ela tem muito, muito do peso da entrada da informática. Eu acho que com a robotização, a simplificação do processamento de registro, a profissão, para o profissional, ela foi bem atenuada nas práticas e ela avançou em termos daquele serviço que ele pode prestar ao empresário, ao governante, à família e aos diversos segmentos que utilizam da ciência contábil, sabe? Porque, para teres uma ideia, e para os que estão me ouvindo também, quando eu comecei na contabilidade, enquanto estudante, a gente tinha aqui no máximo a contabilidade mecanizada. Era o tempo das cotas da Nacional. Mas, na prática, eu comecei antes. A gente era o copiador de gelatina. O livro diário, eu precisava de uma pessoa forte para poder fazer o registro. Era uma placa semelhante a 1/3 dessa mesa, uns 70 por 80, para poder acoplar o livro ali, pegar prensa como se fosse uma oficina de móveis e, com copiador de gelatina, transmitir
o conteúdo do registro para os livros contábeis, era nesse nível. Depois vieram as fichas, né? As fichas amarelas, tipo, desse tempo, Cuidar das fichas. um quarto de cartolina, agora aquelas fichas, fichas triplas. Depois vieram os slips, que daí já eram datilografados, né? Era uma espécie de telex, o antigo telex, 1/8 de folha de papel A4, que registrava o lançamento e depois ia processar na máquina de pino. Depois aí veio a informatização. Então a informatização ela foi longa. Eu lembro que em março de 1991, para ser exato, junto com o professor Renato Rabuski, lá da estatística, e um pesquisador, estudante aqui da Contábeis, que hoje é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Antônio Arthur de Souza, fizemos um artigo para a Revista Brasileira de Contabilidade, enfocando a profissão da contabilidade e a inteligência artificial, em 91. E lá a gente já discutia essa evolução e o risco, né? Se por um lado potencializou o uso do tempo profissional de contabilidade, tratar de gerenciamento, tratar de empresa uma por uma e ver junto com o proprietário e com os outros gerentes como é que poderia ser a otimização do resultado, né? Por outro lado, alguns dos trabalhos realizados, algumas das tarefas, hoje são absorvidas diretamente por programação eletrônica, com algoritmos e outros, é só repetição. Então, aquela parte repetitiva tira uma boa fatia do antigo mercado de trabalho. Então, se o estudante ou o profissional envolvido com isso não tiver suficientemente visão e criatividade para entender o gerenciamento em paralelo com a administração, com economia, com sociologia e com outros efeitos da vida humana associada, ele está fadado a ir perdendo mercado. Então, ele vai ter que estar concentrando suas atividades nisso aí. E o malefício dessa evolução, aí eu já vejo de outro jeito. E eu digo lá em 2000, numa monografia que discute as reformas curriculares por dentro do curso, no livro nós vamos tratar disso, essa mudança curricular e essa presença da contabilidade modernizada, ela vai sentir uma perda, a meu ver, de substância pela intromissão das normas internacionais. Nós temos no Brasil uma contabilidade, a meu ver, tá? E aí é corrente pesada, tá? É uma corrente que eu tenho um monte de inimigos por defender essa ideia. Nós temos a contabilidade bastante substantiva e mais forte de algumas coisas que as normas internacionais não trouxeram. Hoje, a contabilidade ela tem a ligação com a Federação Internacional e é uma série de regrinhas, né? Desce a minúcia, é um formalismo, a meu ver, exagerado. Vou dar só um exemplo. Depreciação de bens. No meu tempo, vamos pegar essa mesa aqui, 10% do valor da mesa era registrado na contabilidade como depreciação, fazia-se lá no ativo um fundo de depreciação e esse valor podia ser abatido, quando faz lá o cálculo do lucro, no final do ano, era abatido como despesa ou custo. Então tinha de um lado, o proprietário da empresa tinha de um lado a concessão, né, governamental sobre o aspecto tributário, de incluir aquilo como uma despesa ou um custo. Aí, lá no ativo, ele tinha um fundo de depreciação. Ou seja, se ele fosse bem formado em contabilidade, fosse bem orientado, ele teria lá, numa conta bancária, por exemplo, vamos pensar assim,
um depósito daquele valor durante 10 anos, para quando terminado o período, ele ter dinheiro para trocar o equipamento. A lógica era essa, né, quando se criou a depreciação. Depois o que veio? Aí vieram essas normas, foram modernizando, já não precisava mais fazer o fundo no ativo. Então ele botava o 10% lá no custo ou despesa, aquele benefício, mas ele não precisava ter lastro. E aí não contabilizava essa contrapartida aí como reserva de prevenção econômica. Aí vieram os finames da vida. Bancos estatais financiavam o equipamento. Juro de mercado. Aí depois, juro de mercado era muito pesado. Juro subsidiado. E depois, práticas constantes de não pagar esse nem o juro, nem o capital. Aí parcelava, anistiava, né? Eu não sei como é que está essa bagunça aí, mas de qualquer forma, como contador da antiga, é muito estranho para mim esse fato. É muito estranho porque a substância desse tipo de contabilização na raiz doutrinária era esta. Era uma poupança para resguardar a substituição do equipamento, da maquinaria, e acompanhar a revolução tecnológica do setor de maquinaria e equipamentos, entende? Então isso foi, para mim, ele foi assim, altamente corrompida essa doutrina através do tempo. E tem outras coisas mais, outras coisas a rever, né? São coisas a rever e a estudar. Outra coisa, a correção monetária, que eu já me referi, né? Nós tínhamos um professor aqui, especialista em correção monetária. Agora, tu imagina, no quadro de giz, aquele quadro verde, dá uma aula de correção monetária. Era o professor Cáter, né? Carlos Henrique Cáter. Ele usava aqueles quadros superpostos, Elaine. 4 quadros um atrás do outro, inventaram lá um elástico para passar um quadro de madeira daquele um por trás do outro, para ele poder dar aula. Porque era tanta demonstração de lançamento contábil que em 100 minutos ele tinha que preencher os 4 quadros para a gente poder entender minimamente, enquanto estudante, a coisa, sabe? Então era um sarro aquelas aulas, aquela correção monetária. E isso aí também era outra pilantragem dentro da contabilidade, né? Graças a Deus que acabou, porque o poder público na sua contabilidade não usava correção monetária. E o poder privado usava. Então, se tu tivesse um contrato de empreiteira, por exemplo, fazia o tal de equilíbrio fiscal, né? Ou como é que chama aquilo? Dentro da lei de licitações, o equilíbrio econômico do contrato. Não, o equilíbrio econômico do contrato. Fazia um contrato, já tem direito a 25% de ajuste, porque aumentaram os insumos tal, e não licita, já ajusta o contrato. Toda empreiteira faz isso. Né? Difícil é que não faz, tal de equilíbrio econômico de contrato. E com correção monetária de 2.000% ao ano, tu imagina o volume que era esse negócio, essa encrenca. E aí fazia a correção monetária. E tu tinha uma dívida, vamos supor que tu fosse uma pessoa física ou jurídica, tivesse um atraso, um restos a pagar, um precatório para receber do governo. Tu não recebia com correção monetária. A coisa chegou a tal ponto que nós, na contabilidade pública, estávamos desenvolvendo, enquanto autor, né, querer também fazer com que o setor governamental aplicasse a correção monetária. Aí teve um professor muito inteligente aqui da contabilidade, da família Vale Pereira, o professor Washington, Luiz do Vale Pereira. Ele me disse o seguinte: rapaz, estás perdendo tempo. Com essa inflação aí, nós não vamos viver enquanto país. Pode escrever, daqui a uns tempos a correção monetária vai cair. Correção monetária acima de 10% ao ano vai ser pecado, vai ser demais. Não perde tempo com isso, menino, para com isso. Olha, eu atendi o conselho. Graças a Deus eu fui desenvolver outras coisas, porque não vingou, né? E graças a Deus, essa parte de contabilidade da correção monetária deixou de ser feita, sabe?
Se faz assim a reajuste de outro tipo, tal de valor justo, né? Mas todo aquele trabalho enorme que se tinha acabou. Primeiro, uma frase que eu acho que foi ditada pela minha mãe, que era muito sábia, ela nos dizia o seguinte: quando a pessoa te oferecer alguma coisa, te negar alguma coisa, lembra dessas frases. Se ela oferecer, tu pensa, se tiveres, quiseres e puderes me dar, eu aceito. Porque muitas vezes as pessoas te oferecem coisas que elas não têm, não possuem. Muitas vezes possuem e não podem te dar. E muitas vezes querem te dar e não conseguem te dar. Então, quando tu for receber alguma coisa, pense nisso. Olha esses 4 ângulos aí. Né? E aí tem aquele negócio da corrupção, né? De repente a pessoa está te oferecendo um valor lá em cima, não sei o que, olha, faz isso que eu te dou isso aqui, mas por trás daquilo tu está te incriminando ou tu está arriscando o teu conceito moral por aceitar, né? E quando as pessoas te neguem alguma coisa, é outro conselho dela, sempre veja se é alguma coisa boa e o tipo de volume de esforço que tu tens que fazer para alcançar. Se o muro for muito alto, aprende a pular. Se tu conseguir saltar daquela altura, passa, porque do outro lado deve ter coisa boa. Então, com isso, eu acho que os estudantes, né, principalmente estudantes negros, pessoas que enfrentam barreira, eu acho que conseguem transitar. Eu vou até contar uma experiência nisso aí que quase ninguém acredita. Mas eu tive a oportunidade de ser discriminado em Salvador, Bahia. Salvador tem 80% da população negra. Eu fui ministrar uma palestra lá sobre microempresa em 1989, aquela eleição que teve mais candidato a presidente da República do que a vereador em Florianópolis. Estou exagerando, mas tinha 5 candidatos a presidente da República nesse evento, além dos outros palestrantes. Foi um congresso brasileiro de microempresas. Pela FEPES, nós tínhamos aqui um trabalho, né, forte na microempresa, e fomos convidados a palestrar a nível nacional nesse evento. Quando eu fui, era o melhor hotel de Salvador na época, e a diária da universidade até me deixou num hotel inferior. Eu saí desse hotel, lá no Rio Vermelho, para ir nesse hotel que hoje é o Meliá. Quando eu cheguei na portaria, me identifiquei, eu era palestrante, estava no folder e tudo. O rapaz do hotel disse, quem você é? Cadê a inscrição? Eu disse, não estou inscrito, eu sou um dos palestrantes do evento. Ele disse, mostra a identidade. Eu mostrei a identidade e eu estava de terno e gravata para dar minha palestra. Não me deixou entrar. Disse, não, o senhor se diz palestrante? Aí chamou outra pessoa. Veio outra pessoa da gerência, também queria me identificar. Porque em Santa Catarina, acho que ele estava esperando um palestrante loiro. Um alemão. E aí eu fiquei indignado, disse, olha, eu estou indo embora, chame fulano de tal, que era a pessoa que tinha nos convidado aqui para palestrar, né? E chame ele, peça para ele vir aqui, porque eu não vou ser reprovado a 3ª vez no ingresso aqui nesse evento. Se ele não vier, diga que eu sou o palestrante e eu estou indo para o aeroporto, vou pegar a mala no hotel, vou embora, porque acho um desaforo que vocês estão fazendo comigo e tal. Aí veio o coordenador do evento, fui muito bem tratado, acho que dei uma das melhores palestras da minha vida, tanto é que fui aplaudido de pé, mais de 3.000 pessoas, dei cartão para senador e um monte de gente, inclusive a experiência de microempresa de São Paulo, em parte derivou do trabalho aqui da FEPES, eles já tinham lá, mas não ao nível nosso, porque também dei cartão para o pessoal do movimento de microempresa de São Paulo. Mas assim,
era um muro alto, mas um muro alto colocado em cima de um planalto, porque, pô, em Salvador, pô, onde é que tu vai enfrentar uma barreira dessa? Se eu não desse bronca na portaria, eu não teria entrado. Então, o que me referi ali é a altura do muro. Saber sentir a altura do muro para transpor. Às vezes também voltado, às vezes no mesmo lugar, né? Em algumas situações, quando eu me senti indignado demais, vou embora, voltava outro dia, mentalmente preparado para levar um outro tipo de diálogo e transpor aquilo, né? Eu nunca fui preso por enfrentar esses muros, graças a Deus, e também acho que não tenho nenhuma imagem de ter sido assim grosseiro ou malcriado de enfrentar barreiras, entende? Mas, claro, aqui no exterior, principalmente no exterior, também passei por poucas e boas. Poucas e boas. Na verdade, a ideia de termos poucos professores, né, ela já vem, como eu falei, desde o início do curso. E, claro que o ranqueamento lá do MEC para dar novas vagas, né, ele sempre foi escasso. A educação, como prioridade nacional, sempre constou em todos os programas de governo, mas na hora da prática, a escassez nos persegue enquanto segmento de educação no país. E aqui no nosso curso ela foi pesada. Então, nós tínhamos por vezes a ideia de ter curso noturno e diurno e não tínhamos quantidade de professores. E vivíamos na pró-reitoria do ensino de graduação, junto aqui a primeira fase de reivindicação, junto à universidade como um todo, junto ao MEC, sempre lutando por isso, sabe? Até que chegou um professor aqui e resolveu encarar. O que fizemos? Isso talvez seja um caso inédito na UFSC. Reduziu o número de vagas. Então, o nosso colegiado reduziu os ingressos, suspendeu as entradas noturnas, se eu não me engano, e foi meu amigo professor Rubens Diniz que fez isso na época. Olha, tem 40 ingressos diurno, 40 noturno. Enquanto não tiver, vamos supor, por hipótese, mais novos 10 professores por semestre, entrante, as 40 vagas noturnas estão suspensas. Aí foi um rebu, né? Porque a comunidade exigindo vaga, pressão do conselho profissional, muita pressão de todos os lados. E aí foi uma forma, né, que eu me lembro, que deu certo. O pessoal cedeu mais professores, né? E a gente começou a caminhar. Mas, do outro lado, enquanto isso não ocorreu, enquanto a gente não teve suficiente quantidade de professores, nós tínhamos que nos desdobrar. Eu me lembro, outro dia fiz um levantamento para outros fins, lá em casa, que eu lecionei 18 diferentes disciplinas aqui no curso. Sabe? 18 diferentes disciplinas. Era difícil. Uma delas, assim, eu passei 15 dias no hotel lá em Itapirubá, em Imbituba, vocês não sabem disso aqui no curso, para preparar para uma disciplina que era um pouco difícil para mim. O que eu fiz? Peguei férias, fui para um hotel, peguei os livros daquela matéria, eu vou estudar que eu não quero chegar na sala de aula assim, meia boca, né, para dar essa disciplina. Porque o departamento precisava de mim e eu não estava preparado para aquela disciplina. Mas não ia dizer que, não, a turma vai ficar sem aula ou vai esperar aí porque não tem, o professor não tem segurança para lecionar, né? Então isso nos exigia, né, de um lado, muito esforço. Do outro lado tinha benefício também, porque o próprio ecletismo de estar numa disciplina ou outra aumentava internamente o nosso diálogo depois com os professores daquela outra disciplina que a gente deixou de ministrar, né? Então, era bastante exigido aqui. Mas o acolhimento interno era muito bom, as discussões pedagógicas eram fortes, né? Outra coisa que é muito importante também
para os professores de atualmente, o contato informal. Nós tínhamos muito contato informal, sabe? Nós fazíamos quase todo mês uma reunião com churrasquinho, às vezes com futebol, reunindo as famílias, sabe? Fora do ambiente da universidade. Eu reputo isso como muito importante para entrosamento e para o bem-estar da convivência no ambiente de trabalho. Então, isso aí eu acho que é importante no ambiente exigente, né? Porque, principalmente hoje, que o professor tem uma determinada carga de volume de pesquisa a apresentar, ele tem um trabalho de extensão, tem ensino presencial, tem ensino à distância, né? Tem toda uma pressão por publicação em revistas, e essas revistas nem sempre abrem a porta para aqueles que são desconhecidos, né? Você tem que fazer uma espécie de lobby técnico-científico para galgar o direito de publicar, né? Então, há que se pensar, né, de meios para prover a inclusão, né, desses professores.